O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, propôs um rito para o processo de impeachment da presidente Dilma que contrariou aí posições do Palácio do Planalto, inclusive do Senado. Relator do caso, Fachin defendeu ontem a validade da eleição na Câmara, que colocou maioria pró-impeachment na comissão que analisará o pedido de afastamento. Estabelece também no seu voto que o Senado seja obrigado a instaurar o impeachment caso a Câmara autorize com o aval de 342 dos 513 deputados a abertura do processo. Os ministros discutem uma ação apresentada pelo PCdoB, partido da base de sustentação de Dilma, e o julgamento será retomado e esperamos nós finalizado nesta quinta-feira. Professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eduardo Carrion, bom dia. Bom dia, Felipe Vieira, e também aos teus ouvintes, à disposição. Professor, lhe surpreendeu o voto de Edson Fachin? Tinha gente que achava aí que o voto dele podia ser pró-governo, mas o governo, na verdade, perdeu todo o embate, né? O governo tinha outra expectativa com relação ao voto dele. Sim, o governo talvez tivesse outra expectativa, mas propriamente o voto não me surpreendeu, salvo em um detalhe. Para que o ouvinte entenda, há dispositivos constitucionais com relação ao crime de responsabilidade, são os artigos 85 e 86, e há uma regulamentação por lei dos dispositivos constitucionais. A Lei 1079 de 1950, que quando do julgamento por crime de responsabilidade do então presidente Fernando Collor de Mello, foi considerada esta lei de 1950 recepcionada pela Constituição de 88, ou seja, considerado, grosso modo, compatível com a Constituição de 88. Em 1990, houve uma outra lei que acrescentou ou reformulou dispositivos da Lei 1079. Bem, então sempre nesse processo de adaptação de uma lei anterior à Constituição aos parâmetros de uma nova Constituição, são necessários alguns ajustes, algumas adaptações. O que o Supremo já fez em 92 e está procurando fazer hoje, em 2015. Então, eu diria o seguinte, com relação à decisão do ministro Luiz Edson Fachin. Sim, uma vez autorizada a abertura do processo por crime de responsabilidade, não cabe mais ao Senado um segundo julgamento sobre a abertura do processo. Certo. Cabe ao Senado, sim, julgar o presidente por crime de responsabilidade. Então, nisto aí, me parece que a decisão foi absolutamente correta. A minha dúvida é com relação, e não fiquei convencido pelo voto do ministro, a possibilidade do voto secreto na indicação dos membros da comissão especial da Câmara dos Deputados, que fará o juízo de admissibilidade. Todo procedimento em relação a crime de responsabilidade prevê, todo procedimento no plano constitucional, prevê voto aberto, maioria de 2/3, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. A par disto, a regra é de que prevaleça sempre o voto aberto, salvo regra em sentido contrário por parte da Constituição. Isto é, a própria Constituição pode abrir uma exceção ao princípio do voto aberto. Certo. E realmente a construção interpretativa do ministro Luiz Edson Fachin a este propósito não me convenceu. É o voto do relator. Alguns ministros já, num certo sentido, anteciparam a sua convicção. Haverá, eu acho que uma divisão no plenário. Não me parece que haverá nesse particular um voto unânime. Então acho que a questão ainda está em aberto. Ontem eu conversei aqui na Guaíba com o ministro Marco Aurélio Mello, e essa questão do voto fechado e aberto, para ele é clara, para ele é voto aberto. Para ele, o voto secreto é só para nós, cidadãos, elegermos os políticos. É verdade. Para ele, me parece assim, esta questão
tá clara para ele não abriu o voto diretamente, mas deixou nas entrelinhas, claro, porque já tem votos dele nesse sentido no passado, né? E ele fez esse comentário. Me parece que talvez essa seja a grande expectativa, então, de mudança. Agora, essa é a grande expectativa de mudança. Agora, da forma como foi encaminhado ontem, 100 páginas, surpreendendo a todos, porque todo mundo imaginava, em função de tudo, da questão política que envolveu a indicação dele para o Supremo, que o ministro Fachin pudesse fazer um voto mais pró-governo, aquela coisa das pessoas. Os ministros estão sendo técnicos nesse momento, mas no nosso imaginário podia. Olha, esse ministro acaba de ser indicado, né, todo um passado, né, ligado ao partido, ao PT, ligado à esquerda brasileira, esse ministro é pró-governo. Bom, o ministro ontem literalmente não deixou nada pro governo, né? Seguramente. Veja, este sentimento é um sentimento, sim, compartilhado em grande parte pela sociedade, mas no meu entender, injusto. É verdade que as indicações de ministros ao Supremo muitas vezes têm um aspecto político, mas quando alguém assume esta função, ele passa a ter uma autonomia, uma independência de convicção. E o ministro Luiz Edson Fachin é um grande jurista, um grande doutrinador, não pelo fato de eu conhecê-lo pessoalmente, inclusive quando era diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal, nós tivemos uma intensa relação. Mas é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. Sim, me surpreendi com a convicção dele com relação a voto secreto. E nesse sentido me parece que o ministro Marco Aurélio está com plena razão. E o que já prenuncia um debate intenso no Supremo hoje com relação a esse ponto, né? Aí que vai ser legal ver o debate do Supremo hoje à tarde na TV Justiça, né? Porque nessa hora desses votos, eu imagino que vai haver aquele debate mais aberto, aquela discussão, olha, veja bem, está acontecendo isso, mas olha só o que disse aquele doutrinador, aquela hora que eles realmente vão meio que ter que abrir ali a conversa para começar a acertar e chegar no final com uma posição, se não unânime, que não vai existir unanimidade, me parece, mas de número grande, né? De 8-3, de um 7-4, para não deixar muita dúvida, né? Eu não imagino 6-5. Porque o ministro Gilmar Ferreira Mendes, pelo que eu entendi, em algumas manifestações públicas dele, já também antecipou o seu voto no sentido de que sim, seria regular, seria constitucional. Então já temos uma divisão no pleno do Supremo. Agora, outra questão que depois nós vamos ter que enfrentar é com relação ao mérito da questão, né? O julgamento no próprio Senado. Sim. Se há configuração ou não de crime de responsabilidade, se há indícios suficientes nesse sentido. Tem uma situação, professor Eduardo Carrion, que nessa questão, e agora não é mais a questão técnica, é a questão política, por que a gente está preocupado com o voto secreto ou aberto? É que o voto aberto se diz que a tendência é, em função da pressão do governo, irem os deputados federais votar pró-governo, porque vão ter que botar a cara para bater. E no voto fechado é noite das adagas, né? É traição pura, quer dizer, pode que o governo não vai saber quem é que votou contra. Vão negar depois, não, votei com o governo, mas a gente viu a semana passada, quando teve votação secreta, que o governo perdeu, e perdeu feio dentro da Câmara dos Deputados. O senhor que acompanha esse caso, a situação do regimento interno, é incrível, a gente fala mal o tempo todo do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está acusado de várias coisas. Hoje tem um pedido, inclusive, da Procuradoria-Geral da República para que ele deixe o cargo, mas o regimento interno a gente tem que dar o braço a torcer, ele conhece, né? É verdade. Ou tem uma assessoria qualificada. Sim. Aliás, isto, eu me recordo até uma antropóloga, alguns anos atrás, num seminário nacional, uma antropóloga chamava atenção, né? Esse ritual, estas regras internas a cada uma das casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, o conhecimento delas torna um parlamentar
um ponto de referência, ou construir o domínio do regimento interno. E não precisa ser necessariamente um bacharel em direito, né? Mas o que eu queria chamar a atenção com esta decisão anterior, isto é, o voto secreto, isso me lembra um pouco a estratégia militar. Se fala no decoy, é um míssil para atrair as baterias de defesa, né? Sim. Mas na realidade o míssil que vai fazer o ataque é um segundo míssil. Bem, esta votação anterior, esta decisão anterior por voto secreto, embora no meu entender ela seja irregular, mas pode ter sido um artifício da oposição ao governo para preparar o caminho da aprovação desta comissão pelo voto aberto. Porque deixou claro que o governo estaria em minoria. Sim. Então isso pode ter sido uma estratégia até. Mesmo que se venha a referendar de que o voto deva ser aberto, a decisão anterior, irregular por voto secreto, a presumir que ela seja irregular, do ponto de vista político, revela-se talvez uma estratégia muito hábil. Provavelmente o presidente da Câmara dos Deputados, além de ler cuidadosamente o regimento interno da Câmara dos Deputados, deve ter lido também Sun Tzu, né? Sun Tzu, o chinês lá do século III ou IV antes de Cristo, na arte da guerra. Professor, me diga assim, uma outra questão, e aí foi de uma tranquilidade, assim, de uma clareza o voto de Edson Fachin, foi a questão da eleição da comissão, porque a tradição seria indicação, e aí surgiu essa questão, não, vamos fazer uma segunda chapa e vamos bater chapa. E aí ele diz, olha, mas o texto é claro, se é eleição, pressupõe que possa haver uma concorrência, né, entre visões diferentes. Isso também essa passa tranquilo, não tem, pelo jeito que foi claro, assim, a manifestação de Edson Fachin, do jeito que está aquela leitura ali, me parece que vai ser 11-0 nessa situação. No meu entender está correta a decisão do ministro Fachin. O condicionamento, o limite é respeitar a proporcionalidade das bancadas. Mas não podemos criar uma camisa de força, senão nós limitaríamos a liberdade do voto. Então, nesse particular, eu acompanharia o voto ou a convicção do ministro Fachin. A minha única discordância é com relação ao voto secreto. Eu estou convencido que a sistemática ou constitucional, uma interpretação sistêmica, imponha o voto secreto. O voto aberto. O voto aberto. Mas são questões jurídicas, né, que serão suscitadas hoje à tarde e nesse sentido nós teremos belas reflexões, né, constitucionais e jurídicas. Claro. Bom, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, só para fechar uma outra questão. Perfeito. A gente estava conversando aqui há pouco no Bom Dia, o Mendelski, eu até nem estava participando da roda de conversa deles, mas o Mendelski, o Juremir Machado da Silva, Antônio Augusto Maier dos Santos, Jurandir Soares, a Maria Luísa Benites tratavam aqui. Que bela bancada, hein? Uma bela bancada. Eles tratavam aqui de uma questão, e eu peguei só o final da conversa deles, mas a situação da leitura que faz da lei Sérgio Moro, né, para se manter preso, por exemplo, Marcelo Odebrecht e tantos outros. É que Marcelo Odebrecht está chegando a 6 meses do país. Há outros lá, o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Cabral, outras que estão ou ficaram um tempão presos, né? Como é que o senhor está acompanhando essa situação, dessa leitura, porque afinal de contas se dizia que seria uma espécie de um drive-thru, né? Entra por um lado, sai pelo outro, e são as maiores bancas de direito do Brasil que estão contratadas, os ministros de tribunais superiores analisam o caso e mantêm presas essas figuras em Curitiba, professor Carrion. Talvez estas maiores bancas que tu te referes, elas não estejam suficientemente atualizadas com a evolução da legislação penal, constitucional, processual. Novos parâmetros surgiram exatamente para viabilizar, possibilitar a responsabilização da criminalidade de alto coturno.
e, sobretudo, a criminalidade política e empresarial, né? Envolvendo grandes grupos e grandes corporações. E nesse sentido, quer dizer, revela a qualidade do Ministério Público brasileiro, né? E da justiça brasileira. É um grupo de jovens profissionais, né? Altamente qualificados, egressos de faculdades ou de cursos de direito atualizados, né? Daí o papel também da doutrina e dos professores, né? Os professores estarem suficientemente ao par da evolução da legislação internacional, da doutrina internacional. Então nós encontramos muitas vezes especialistas, né, que não estão suficientemente a par do que evolui. E depois de uma nova sensibilidade, numa nova perspectiva. Sim, tem de ser respeitados os parâmetros jurídicos civilizatórios, como direito de defesa, presunção da inocência e tantos outros, mas sem negligência, sem displicência e com rigor. Isso que está havendo. É um novo contexto, né, que coincide com essas últimas 2 décadas, sobretudo, e circunstancialmente com o governo do PT em Brasília, né? Não é que seja uma investida contra este ou aquele partido, é que as circunstâncias mudaram, a Constituição é outra, a legislação processual e material avançaram, um novo perfil no Ministério Público e na magistratura, um jornalismo investigativo, uma sociedade mais consciente e mais crítica. Tudo isso está levando à responsabilização. É um avanço civilizatório. E eu acho que esses episódios dos últimos anos, que muitas vezes nos deixam pessimistas em relação à nossa realidade política, nós temos que ver o outro aspecto. Nós estamos, na realidade, avançando. Avançando no sentido, né, de uma sociedade mais moderna, mais democrática, né, e que a sociedade não tem o ônus de uma carga tributária excessiva, porque boa parte dos recursos públicos são desviados, né, para interesses privados ou corporativos. Professor, há um pedido da Procuradoria-Geral da República de destituição do presidente da Câmara, tirar o homem de lá, tirar Eduardo Cunha de lá. O ministro Teori Zavascki, prudente, como diz o seguinte: olha, essa eu não vou decidir sozinho de novo, vou chamar o Supremo Tribunal Federal como um todo, quero mais gente do meu lado, não vai ser nem a segunda turma que está com esse assunto, a ideia é que seja o Supremo. O senhor imagina que numa questão tão grave como essa, a um dia do recesso, eles se reúnam de alguma forma em Brasília e decidam esse caso até amanhã, ou nós vamos ter que aguardar até fevereiro e aí um país meio que fica em suspense, né, nessa questão? Veja, embora todos nós queiramos que Eduardo Cunha se afaste da presidência da Câmara dos Deputados e até que eventualmente tenha o mandato cassado, e há motivos suficientes para tal, nós temos que respeitar um certo ritual jurídico, né? E creio que tenha sido sensata a posição do ministro Teori Zavascki de levar ao pleno do Supremo, porque a questão é controvertida, né? Mas realmente, isto depõe contra a imagem das nossas instituições. Veja-se também aqui no caso a presidência do Tribunal de Contas do Estado e a presidência da Câmara de Vereadores. O que está sendo alertado, né, pela imprensa e por alguns especialistas, né? Isto depõe contra as instituições. Professor. Vejam, são coisas de atraso não só político, jurídico, mas cultural. Vejam-se as tarefas que nós temos pela frente, né? Quanta coisa a enfrentar, mas como a cultura ainda é atrasada, homens suspeitos, né, ou indiciados, até por uma questão de prudência, não deveriam assumir essas funções. Não, né? no caso de Cássio Trogildo, já foi condenado por um colegiado.
Tá com liminar, tá em recurso no Tribunal Superior Eleitoral, mas é liminar que sustenta o mandato dele nesse momento. A tendência, segundo os advogados, não, ele vai ganhar e tal. Bom, mas se não ganhar, e aí? Aí vai se destituir o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. No caso de Marco Peixoto, no Tribunal de Contas do Estado, réu por estelionato qualificado. Não é num tribunal do Rio Grande do Sul que está correndo isso, é no Superior Tribunal de Justiça, que aceitou essa situação de acusação, né? Contra ele. Quer dizer, incompreensível do ponto de vista político e jurídico tudo isso. Como é que a instituição tolera uma e outra esta situação? Não é por nada que o Ministério Público de Contas está contestando, né? Eu me lembro, tu deves te lembrar também, Felipe, os nossos ouvintes, quando do governo Itamar Franco. Houve uma suspeita com relação a um dos ministros. Hargreaves. Ele simplesmente afastou o ministro, aguardou a decisão, aí sim retornou o ministro. Professor, vai ter, alguns ouvintes vão dizer o seguinte, eles combinaram essa entrevista de falar exatamente isso, não é? Esse é o caso que eu sempre cito, e ontem eu dizia o seguinte, que na minha opinião, num caso como esse, a abertura de um processo, aceitar processo, indiciamento, o sujeito vira réu numa ação como essa, tinha que estar na lei o seguinte, afasta, deixa chegar ao final o processo, se ele pegar e for condenado, já está afastado mesmo, se ele for absolvido, volta à sua função. Temos de respeitar a presunção de inocência, perfeito. Mas entregar a direção de um órgão, de um tribunal, a uma pessoa indiciada, ou eventualmente até já condenada em uma primeira instância, né? Não. É excessivo e incompreensível. Eu fico com vergonha do que ocorreu aqui no município de Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul. Isso é um prejuízo para ambas as instituições. É incompreensível. Agora, diga-se de passagem o seguinte, né, professor? Que Cássio Trogildo e Marco Peixoto, eu vou dizer que eles estão na deles, né? Eles estão na deles, assim, ó, olha, eu tô aqui, me apresentei, ruim ficou para os 6 conselheiros do Tribunal de Contas, que, a tradição do rodízio, e para os vereadores, à exceção dos 3, Alex, eu posso estar errando, mas é Alex Fraga, Fernanda Melchione, mais um, que votaram contra Cássio Trogildo. Esses 3 estão absolvidos de qualquer problema. Agora, o restante da Câmara, por favor, eles não foram parar lá sozinhos por vontade deles, né? É verdade. Os conselheiros do Tribunal de Contas elegeram Marco Peixoto e os vereadores de Porto Alegre colocaram Cássio Trogildo lá. É verdade. Para arrematar, veja, a grande tarefa hoje no Brasil, em face de todos esses episódios que estão surgindo, é uma tarefa republicana. Republicana no sentido, não propriamente a distinção entre república e monarquia, no sentido, digamos, filosófico, cultural. A prevalência do interesse público sobre o interesse privado. A prevalência do interesse público sobre os interesses corporativos. Mas reações corporativas ainda existem. Claro. São tarefas, é uma das Perfeito. As pessoas reagem corporativamente contra a sociedade e contra a república. É este o grande combate hoje, em defesa da república, da coisa pública, né? Precisaríamos de um Cícero. Ó tempora, ó mores, né? Como ele dizia nas catilinárias, lembradas recentemente por esta operação. Faltam Cíceros, faltam estadistas, né? É uma vergonha o que está acontecendo, né? Em todas as esferas. O processo eleitoral se transformou em um processo de dissimulação, e simulação trata um eleitor como um menor. O marketing político se transformou num instrumento de mentira. Eu abri muita coisa ainda a ser feita, mas felizmente estamos caminhando.
Estamos andando, estamos consolidando a nossa experiência democrática. Terça-feira eu abri o programa aqui exatamente trocando, e dá certinho, né? O lugar de Catilina colocar Eduardo Cunha fica perfeito. Cícero pode ser lido dessa forma sem problema algum, é só colocar ali, deixa eu puxar aqui no computador porque eu publiquei. Eu até acho, Felipe Vieira, que é uma injustiça tua. Catilina era muito superior. O senhor acha que... Olha, não. Era menos grave. Era menos... Tá certo, professor. Muito bem. Professor, obrigado, um prazer sempre renovado conversar com um amigo. Sempre à disposição. Um abraço para ti, para a equipe e para os ouvintes. Um abraço, tchau. Até. Para quem não acompanhou, né, e para quem não foi na abertura do programa, né, vamos reler aqui, né? Até quando, Catilina, abusará? Por quanto tempo a tua loucura há de zombar de nós? A que extremos se há de precipitar a tua desenfreada audácia? Nem a guarda do Palatino, nem a ronda noturna da cidade, nem o temor do povo, nem a afluência de todos os homens de bem, nem este local tão bem protegido para a reunião do Senado, nem a expressão do voto destas pessoas, nada disto conseguiu perturbar-te? Não te dás conta que os teus planos foram descobertos? Não vês que a tua conspiração a tem já dominada todos estes que a conhecem? Quem dentre nós pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente, onde estiveste, com quem te encontraste, que decisão tomaste? Ó tempos, ó costumes. Catilinárias, Cícero, 63 antes de Cristo. Aí você abre aqui colocando assim: até quando, Eduardo Cunha, abusarás da nossa paciência? Aí vai, segue a vida. Isso aqui em função, para quem não recorda, né? Catilina, ou Catilinárias, né? O nome da operação da Polícia Federal para busca e apreensão de documentos na casa de Eduardo Cunha e de outros políticos nesta terça-feira.